Boa noite, consciência. Tá gravando? Bom, é um impulso, um pedido interior e eu gostaria de respeitar. Eu vim aqui para falar de vidas passadas e eu vou abrir aleatoriamente o livro Orange, Técnicas de Meditação, e ver o que eu posso ler, mas não relacionado com nada. Existe um mito no Oriente de que todos possuem uma estrela. Todas as estrelas não são para todos, cada um tem uma particular. É um belo mito. A introdução aqui diz: deixe acontecer uma estrela interior. Entre em sintonia cada vez maior com as estrelas. Sempre que houver estrelas e a noite estiver clara, deite-se na terra e olhe para as estrelas. Se você se sentir ligado a uma determinada estrela, concentre-se nela. Uma vez concentrado, imagine-se como sendo um pequeno lago no interior do qual a estrela está sendo refletida. Veja a estrela fora e veja-a refletida dentro de você. Isto tornar-se-á a sua meditação, e dela brotará uma grande energia. Uma vez familiarizado com ela, feche simplesmente os olhos e veja a estrela, a sua estrela. Mas, antes, você terá de encontrá-la. Existe um mito no Oriente de que todos possuem uma estrela. Todas as estrelas não são para todos. Cada um tem uma particular. É um belo mito. No que se refere à meditação, você pode encontrar uma que lhe pertence e a qual você pertence. Surgirá uma certa afinidade entre você e a estrela, porque nós somos feitos de luz, tal como as estrelas. Vibramos tanta luz quanto as estrelas. Você pode sempre encontrar uma estrela com a qual simplesmente se sinta em sintonia, que esteja no mesmo comprimento de onda. Esta é a sua estrela. Medite com ela. Aos poucos, deixe-a acontecer interiormente. Olhe para ela. Depois feche os olhos e veja-a dentro de você. Abra os olhos e olhe para ela. Feche os olhos e veja-a dentro. Logo descobrirá que ela está dentro de você. Então, sempre que fechar os olhos, a encontrará. E quando começar a sentir a estrela interiormente, sinta-a na altura do umbigo, 2 polegadas abaixo do umbigo. Deposite-a lá. Continue depositando-a e logo sentirá uma grande luz surgindo de seu ser interior, como se realmente uma estrela tivesse irrompido para fora. E não só você sentirá isso, os outros também sentirão. Que uma certa luz começou a circundar o seu corpo, que o seu rosto transformou-se nela. Olhe durante algumas noites e conseguirá encontrar a sua estrela. Técnicas de meditação do Mestre Osho, o livro Orange. Bem, eu disse no começo desse vídeo que eu ia falar sobre vidas passadas.
Mas daí, abrindo esse livro, estava pensando nessa coisa da estrela, não é? Como encontrar a sua estrela? A nível de vidas passadas, e vidas passadas é uma coisa complicada. Vidas passadas é o seguinte: pode ser uma experiência aterrorizante como as que tive em 1975, faz tempo. Eu sei que faz tempo, mas para mim é como se fosse ontem e para muitos amigos meus também. Para boa parte do povo brasileiro, 1975 ainda está vivo nas nossas entranhas. Tal era o horror político que o país, que a nação vivia, que o país vivia. Na realidade, eu não quero falar de política e não entrei aqui para isso. Eu só estou comentando que naquela época vivíamos muito aterrorizados. Muitos e muitos e muitos, milhões de brasileiros não dormiam bem à noite. Tamanha a incerteza e a insegurança. Se você fosse estudante, então, não os da psicologia, não sei, vai ver que era porque nós éramos um monte de babacas só interessados no mundo interior, os assuntos freudianos, psicológicos, comportamentais, psicanalíticos. Ninguém nem aí com Ernesto Geisel, aquele estadista, general, aquelas pessoas que controlavam, que detinham o poder naquela época. Para falar a verdade, nós não estávamos nem aí com nada. Ou com quase nada, a não ser aquela dialética freudiana, aquela temática freudiana, né? Aquela coisa psicanalítica. Na realidade, eu concordo com o mestre Gaiarsa, que a psicanálise é uma gigantesca fofoca contra pai e mãe. Quer dizer, coitado de pai e mãe, né? Os meus não precisam virar na tumba porque não tem tumba, foram cremados, o corpo deles, não eles. Então, olha só como vão vindo as minhas frases. Eles não foram cremados. Eles não foram enterrados. O corpo da minha mãe estava no cemitério do Araçá, ou que diabo de nome que tem aquele logradouro horroroso. Que o mestre Osho diz, olha, cemitério é para você entrar uma vez e nunca mais. Se for, quer dizer, na sua morte, né? E como odeio o cemitério, eu não quero isso para mim, de preferência. Mas também não sei o que eu quero, não interessa. Eu estou vivendo tanto no momento que não importa. Mas eu estava conversando com uma amiga e me referindo que nós devíamos ter, eu e ela, algum passado comum, e ela falou, poxa, me atrai muito essa história de vidas passadas, queria saber mais a respeito. Quem sou eu, né? Mas talvez uma ou outra experiência eu possa estar manifestando, expressando. É o que eu estou tentando. Vidas passadas você não lembra com a sua mente. Vidas passadas você revive. Vidas passadas é um assunto complexo e às vezes aterrorizante, como, por exemplo, eu ter agora uma certa noção de que o meu primeiro ou segundo fantoche social que eu atendi na faculdade era uma pessoa que estava aparecendo na minha vida novamente e que a gente já se conhecia de outras vidas, mas eu não podia fazer a mínima ideia, eu não tinha a mínima formação. Naquela ideia você recebia o diploma de psicologia sem que se soubesse se você fez terapia, se não fez, se você foi 10 anos psicanalizado, ou 5 anos de terapia reichiana, ou meditação na Índia, ou nada. Lhe davam o diploma, né? O meu me deram, sabe Deus como. Eu mais ou menos sei como.
Mas, não me considerando muito fraudulento, até recebi meu diploma, até admito essa história de eu ser psicólogo, mas não quero levar isso muito a sério 24 horas por dia. Que é passaporte para ficar louco. Mas, como eu estava dizendo, vidas passadas é da seguinte forma: de repente eu estou na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, quase esquina com a Paulista. Olho do meu lado esquerdo, vejo uma pessoa e levo um baita susto. Como também aconteceu aqui em Jaú na semana passada. Eu olho para uma pessoa e sinto um medo e um certo desarranjo interior. Em 1975 eu não sabia de absolutamente nada. Em 1984 eu sabia de algumas coisinhas a respeito de vidas passadas. Então já deu para tolerar o susto que eu levei quando eu olhei e vi um irmão meu de uma vida passada do meu lado. Ele olhou para minha cara, nem olhou para minha cara, eu que olhei para dele, ele pegou, foi e pegou um ônibus. Eu peguei o ônibus seguinte e fui para minha casa. Imagina o susto que eu passei quando eu estou dentro da minha casa e o cara passa na rua na frente da minha casa. Uma absoluta coincidência. Mas é uma coincidência que tem o seu aspecto kármico. Teve de acontecer assim, da gente se rever dessa forma. E depois nunca mais. Até hoje, nunca mais. E com tantos milhões de habitantes que existem no mundo, raro imaginar que isso possa acontecer, mas às vezes certas coisas acontecem. Semana passada, em Jaú, eis que eu olho para a atendente, uma jovem de uns 18, 19 anos, 17 acho que não tinha, deve ser maior de idade para trabalhar, atendendo. Ela parecia um pouco, nas cartas de tarô, a fisionomia dela parecia o louco do tarô, uma moça muito bonita, com os dentes, com aqueles aparelhos ridículos que os ortodontistas inventaram agora, que a natureza não faz as coisas direito. Eles é que fazem e colocam essa porcaria na sua boca horrorosa para ficar com uma cara, um sorriso bem indecente, bem prateado e colorido de verde, vermelho, azul. Fizeram disso uma brincadeira cara. Eu olhei para a cara dela, mas aí, pimba, senti o desarranjo, senti medo e tive a noção. Foi minha esposa em vidas passadas. Pronto. Acabou. Fui embora sossegado, até me lembro dela. Não faço questão de ir revê-la. Não existe motivo nenhum. Porque se isso é verdade ou não, também não importa, hein? Conhecendo um pouco da maneira com que o indiano encara todos esses fenômenos, não se trata de que essa moça seja exatamente aquela mulher que foi minha esposa em vidas passadas. Mas, vamos ver se você entende. Tudo se passa como se isso fosse verdade. Na Gestalt, vamos dizer, aí não vou nem conseguir explicar para o grosso da população o que eu quero dizer com isso. Mas Gestalt é uma forma de psicologia. Na somatória de todas as coisas do mundo, se uma pessoa tivesse um bilhão de características, porque cada ser humano tem 1 bilhão de características pelo menos. Eu sou uma pessoa que tem 2 mãos, a mão direita é um pouco atrofiada, eu toco piano bem, eu penso de determinada forma, eu tenho certos interesses, o meu rosto é não sei o que. Enfim, são bilhões de detalhes que poderiam ser ditos ou meditados a meu próprio respeito. De repente, eu tive uma mulher em 1742 em algum lugar do mundo. Ela tinha 1 bilhão de características dessa ou daquela maneira. De repente, esta de Jaú tem as mesmas características.
E, portanto, imediatamente na gestalt da coisa, eu reconheço, a gente se reconhece, mas como eu tenho certa noção consciente sobre o que eu sinto com relação a alguém e sobre vidas passadas, eu sinto e eu sei, entre aspas, que tem a ver com vidas passadas. Ela não sabe, ela é uma pessoa inconsciente que não está fazendo terapia, não tem estudo psicológico, não passou por traumas, nem por prazeres, nem por estudos, nem por nada que a dirija a esse tipo de consciência. Então, não é que essa pessoa determinada foi minha namorada na Idade Média, nos idos de 1400 e qualquer coisa. Tudo se passa como se essa pessoa fosse aquela. Não é a mesma pessoa. Mas a coisa dá certo, bate. Ela consegue vestir a carapuça. E para mim ela se aparece como aquela mulher. Então, nas palavras do mestre Osho, que é um gigantesco intelectual, ele diz o seguinte: com essa forma de despreparo que a gente é educado e ninguém tem noção dessas coisas, se você estiver no meio da rua e encontrar um irmão seu de vidas passadas, você vai levar um susto que você vai acabar saindo correndo, sem ter consciência do que está acontecendo. Isso é vidas passadas. Vidas passadas não é um negócio que... inclusive isso aconteceu com relação à moça de Jaú, mas primeiro vem todo um desarranjo ou um episódio emocional. E depois vem na mente, quando vem, que antigamente não vinha, agora que eu estou aberto para a meditação, quando eu chego em casa, eu me lembro, eu paro para meditar, eu respiro fundo, eu me lembro o que de significativo aconteceu hoje. Isso que Jesus chama de vou me arrepender. Arrepender não é nada desse negócio, desse massacre intelectual que se chama sentir culpa de alguma coisa. Não. Arrepender significa arremeter-se para trás. Significa rever as coisas que fiz. Isso é me arrepender. É olhar para trás e ver o que foi. O que foi que eu fiz hoje e que apareceu na minha frente significativamente. Tal, isso, aquilo, eu fui não sei onde, comprei não sei o que, vi não sei quem, numa loja, e depois quando eu estava no posto de gasolina, fui abastecer, vi uma pessoa significativa e, face à luz, ela foi minha mulher em vidas passadas. E aí fica claro por quê, entender que foi uma coisa atraente, foi uma coisa bonita, foi uma coisa terrível e foi uma coisa amedrontadora. É quase como você imaginar que alguém volta à vida. Mas falar de voltar à vida dentro de uma perspectiva cristã, estoica, ortodoxa, dentro desse nível horroroso de enterrar pessoas e fazer tumbas. E aí tem coisas hediondas que os seres humanos inventam, por isso que eu odeio ficar lendo romance, não me interessa. Romance é fantasia de quem escreveu. É muito raro. Semana passada eu troquei um disco por um livro de alguém que escreveu um romance, só que é uma pessoa absolutamente versada em espiritismo e é uma pessoa espiritualizada, digamos. Então foi bacana, ela conseguiu escrever um negócio que te instiga, que mexe com você. Usou a forma de romance, mas ela está passando alguma coisa, e não uma futilidade de um romance cretino qualquer. Milhões de romances cretinos, água com açúcar, que é assim, porcaria para a gente só dar uma digeridazinha e também tudo bem. O Osho acha que tudo bem, eu também acho que tudo bem, entendeu? Umas porcariazinhas de vez em quando você dá uma lida, uns filmezinhos breguete, tudo bem até, né? Mas, enfim, tudo se passa como se e funciona na prática. O budismo, o Buda diz o seguinte, a verdade é aquilo que funciona na prática. Se funcionar na prática é a verdade. Por quê? Porque dá certo. Eu encontro alguém, ela no passado não tinha significado para mim, mas no momento, passaram-se 30, 40 anos, ela agora
tem significado para mim. Mas também por quê? Porque antes eu não tinha abertura suficiente para perceber uma série de coisas nela que atualmente eu tenho. Então, atualmente eu já não sou mais o mesmo do que há 40 anos atrás. Evidentemente que não sou. Nem o meu corpo é. Parece que os neurônios, sim, são os únicos que sobrevivem do nascimento até a morte do corpo físico e depois se dissolvem, desintegram, ou é queimado ou vai para a terra, né? E bicho come. Senão, até o meu corpo todo, ossos, pele, unhas, cabelo, tudo não é a mesma coisa hoje do que 7 anos atrás, porque de 7 em 7 anos muda o corpo inteiro. Você já pensou que esse seu corpo não é o mesmo que há 8 anos atrás? Não é o mesmo, a não ser os neurônios. Assim, a fisiologia andou me dizendo. Tomara que não me disse errado. É o que se propala por aí. Então, eu estou só discorrendo a respeito do tema de uma maneira livre, né? E espero conseguir transmitir alguma coisa através do que falo, né? É muito importante lembrar que vidas passadas não é uma coisa, repito, que você se lembre, depois pode lembrar, mas quando a, entre aspas, memória acontece porque é alguma coisa que você está revivendo no momento atual, revivendo hoje. Então, hoje eu estou vivendo um fenômeno qualquer, hoje eu estou vivendo um episódio qualquer, como, por exemplo, vou pagar a minha gasolina num posto de gasolina, olho para a cara de uma pessoa sorridente para mim, vejo quase que a máscara da morte também nela, tenho a sensação de que ela é uma sobrevivente da morte, que eu estou reencontrando, levo um susto danado, olho no rosto dela e identifico, ou poucos minutos depois percebo com a minha mente, que aí a minha mente teve tempo de elaborar a coisa, e a minha mente me diz, essa moça foi minha mulher em outra vida. Desde que eu já tenha dito que eu não acredito que meu pai foi cremado, não foi. O corpo velho dele foi. Não acredito que minha mãe foi cremada, não. Eu não acredito nem que ela estivesse naquele corpo gelado, frio, que tanto amei, que me pariu, que me gerou, aquele corpo me gerou, me pariu, tanto amei, tanto me amou, tanto me bateu, tanto isso, tanto aquilo, tanta bronca, tanto amor. Meu pai também, tanta bronca, tanto amor. Não acredito que os espíritos deles sobreviveram e estão por aí. Meu pai, eu acho que está reencarnando depois de 5 anos, ou agora vai para 6, em maio. E também em maio minha mãe, mas agora. Então ela está por aí, até recebi mensagens. Eu não posso dizer que foi ela que me mandou. Tenho uma amiga, uma boa amiga, que é espírita, e ela me disse que não, isso é um recado que sua mãe está dando para você, para você ir para São Paulo para ver onde ela está. E minha amiga Mirella sugeriu, entende, que eu em pensamento feche os olhos, conecte com ela e vá para São Paulo sem ir, já que é traumático para mim ir para São Paulo, por um monte de motivos. Bom, é isso que eu tinha para dizer por enquanto a respeito de vidas passadas, para Vera Lúcia Guedes, que me perguntou, e notando que tive uma experiência terrivelmente conturbada de 2, 3 anos a respeito de alguém, e vou comentar em outro vídeo sobre as vidas passadas com essa pessoa. E recentemente, mas não é da alçada dessa pessoa, eu tenho memórias e revivências da minha relação com uma pessoa atual, que conheci atualmente, quero dizer, e ela não tem lembrança de nada. A outra que eu disse de uma experiência conturbadíssima e contundente, terrível até,
Eu tenho memórias e ela também tinha, extremamente semelhantes, quase as mesmas. Isso eu vou deixar para outro vídeo para comentar. Então eu ia falar mais a respeito de estrela, mas eu vou fechar agora. E namastê, muito obrigado. Na realidade eu perdi o horário Osho, que para mim é sagrado porque o Osho deixou o corpo e ele pediu antes de deixar o corpo que quem ama o trabalho dele assista um vídeo todo dia às 7 horas da noite, hora local. Coisa que eu faço invariavelmente há mais de 10 anos ou 15. Mas hoje eu estava tão empolgado com algumas coisas e esse horário de verão, esse horário que está rolando, o tempo todo blefa comigo. Porque agora, na realidade, são 6h30, de acordo com o horário solar. O sol a pino é 12 horas. O sol a pino do outro lado do mundo é meia-noite aqui. Então, são 7h30 no meu relógio ali, agora, são 19h31 no computador, mas na realidade são 18h30. Muito obrigado, eu agradeço a vocês e eu tenho gravado pouco no YouTube desde que encontrei a live stream, que não coloca comerciais como a Ustream coloca. Mas pelo menos a YouTube não fica interrompendo muito. Ela interrompe na realidade também interrompe, né? Para comerciais. Enfim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou se ficar o contrário. Tá, muito obrigado. Namastê. Obrigado, hein? Agradeço. Gratidão.